Bom dia a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou Adilson Araújo, sou funcionário do Itaú Unibanco, sou dirigente do Sindicato dos Bancários da Bahia e hoje estou presidente da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. A CTB é uma central sindical nova, completa 10 anos de existência no dia 12 de dezembro. E, assim, eu quero agradecer o Clemente pela insistência. Eu disse ao Clemente, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, vamos lá. Mas, assim, agradecer o André Portela, o Eduardo Pastore, o Sérgio, e dizer assim, o nosso slide está ali com o título Reforma Trabalhista, o que você perde com ela, e o nosso banner, o que muda, o que deve mudar e o que a gente entende que não deve mudar. Assim, primeiro, uma compreensão do nosso pensamento. É verdade que nós vivemos num mundo de profundas transformações. E é fato que 3 questões se colocam, e acho que, à luz de toda a reflexão desse debate, evidentemente que a gente deve se ater a elas. Um diz respeito ao conceito de modernização. Eu diria que, à luz do mundo contemporâneo, as mudanças em curso não sugerem o extrato da tão necessária modernização. E falo isso decorrente de que o mundo caminha, segundo a OIT, nós devemos fechar o ano com mais de 210 milhões de desempregados. Nós devemos encerrar o ano com mais de 70 milhões de refugiados. Nós estamos diante de uma grave crise do sistema capitalista mundial. E diria que a retração econômica não é um fenômeno do Brasil. É decorrente, exatamente, da ineficiência de um sistema que não tem correspondido à altura e às exigências desse tempo contemporâneo. O debate da reforma trabalhista ele não é novo. Eu tenho uma opinião que talvez não fosse essa a primeira das reformas. O Brasil é carente de reformas, eu não tenho dúvida disso. Nós não temos que ter receio, nem tampouco medo de fazer o debate das reformas. Mas, porém, todavia, devemos discutir mais e melhor quais as reformas necessárias para apontar numa perspectiva de retomada do crescimento econômico, para tirar o Brasil dessa situação um tanto complexa. O Brasil reclama a retomada da produção industrial, dos grandes investimentos. Me parece que não foi correto a opção pelo congelamento por 20 anos dos investimentos públicos. E acho até que, à luz do debate das reformas, talvez fosse melhor a opção por uma reforma tributária progressiva, que pudesse reparar, sobretudo, aqueles que ganham menos e pagam mais proporcionalmente. Uma reforma do judiciário, porque eu acho também que nós devemos refletir a quem serve a criminalização da política, a criminalização das pessoas, um país dividido. Nós deveríamos trilhar numa perspectiva de fazer uma reforma política democrática, por que não? Todos nós estamos muito cientes de que a inexistência de uma reforma política ela tem causado um prejuízo muito grande para o país. E penso que, dessa maneira, é saudável que a gente possa refletir sobre o aspecto da reforma trabalhista. Todos nós sabemos que essa não era a pretensão do governo. O ministro Ronaldo Nogueira, quando dialogou com Michel Temer, apresentou 4 pontos para a reforma, que, no calor do debate, se transformou em 117 artigos, mais de 200 incisos, e deu essa parafernália que nós estamos vendo aí. Inclusive com modalidades que, para nós, ainda não ficaram muito claro. Essa coisa do trabalho intermitente, um trabalho que as pessoas não terão direito à aposentadoria, é algo surreal. Porque um país atrasado do ponto de vista histórico,
exigiria se incluir na modernização. Uma modernização que caminhasse para o desenvolvimento, para a reparação, para o dano, que combatesse essa ofensiva ordilosa, conservadora, raivosa. O Brasil não pode ser tomado pelo preconceito, pela intolerância e pelo ódio. Então, é necessário combinar. E assim diria. Cadê a técnica? Pronto. Sob o discurso de que a reforma trabalhista é inevitável e necessária, de que a CLT precisa ser modernizada e que as leis trabalhistas prejudicam a economia por dificultar a criação de empregos, que os trabalhadores CLTistas são privilegiados e que não querem perder a boquinha. Esses são argumentos. No fundo, a CLT, que nasce a duras penas, porque é preciso compreender também, do ponto de vista histórico, as relações entre capital e trabalho se estabelecem decorrente do nascimento dos sindicatos. Os sindicatos fez um bem à humanidade, porque tirou o mundo da anarquia. A Revolução Industrial provocou uma certa inquietação, mas não estava certo o movimento ludista quando saiu quebrando as máquinas. Não seria a melhor forma para enfrentar as transformações e as mudanças impostas pela evolução da sociedade. O movimento sindical ele é parte importante da sociedade. E eu confesso, não é justo da nossa parte tratar, sob hipótese alguma, seja no âmbito da observação para com o mercado, bem como para com a organização social dos trabalhadores. Nós não podemos enxergar a exceção como uma regra. Existe o mau empregador, mas ele não é a regra. Existe o mau sindicalista, mas ele não é a regra. É uma exceção. Então, salvaguardadas as proporções, esse conceito de modernização precisa ser melhor examinado. E, assim, sobre o aspecto dos pontos que abriram esse debate, a negociação entre as empresas será facilitada, os trabalhadores terão mais liberdade, o trabalho em casa agora será reconhecido, as demissões poderão ser negociadas, trabalhadores terceirizados agora terão acesso aos direitos trabalhistas, o imposto sindical deixa de ser obrigatório, pessoas que trabalham por meio de contratos temporários poderão garantir direitos trabalhistas. Existe uma certa complexidade nesse discurso, e diria assim, salvaguardadas as proporções, nós temos que examinar o que é novo e o que é ultrapassado. O liberalismo defende a tese de que as relações de trabalho devam ser individualizadas. Esse conceito, no fundamental, é a negação do papel dos sindicatos. Eu acho que o Brasil cresce e se fortalece muito decorrente do estabelecimento desse diálogo. Foi à luz do entendimento que nós construímos, por exemplo, um diálogo na construção que permitiu compreender que era necessário substituir os elevadores a cabo pelos elevadores de cremalheira, coincidente que a incidência é zero praticamente. O Brasil é a quarta nação em número de acidentes do trabalho. Os números são alarmantes. Vou buscar aqui a Joane, a nossa assessora, me ajudou aqui. Imagine vocês, o Brasil computou entre 2012 e 2016 o Brasil computa 700 mil acidentes de trabalho por ano. É a quarta nação, perde apenas para a China, Índia e Indonésia. De 2012 a 2016 foram gastos com acidente de trabalho 22 bilhões. 13.363 mil perderam a vida, 3.341 mortes por ano, 278 por mês, 9 por dia. Ou seja, esse é o retrato do Brasil, que se discute, que se apresenta uma reforma que, até que se prove o contrário, eu até agora não vi resposta para esse drama, que diria assim que, em tese, ajudaria muito o país. Segundo auditores fiscais do trabalho, o governo brasileiro perde por ano, a título de sonegação de FGTS e informalidade, algo em torno de 100 bilhões. Não quero somar isso à dívida da Previdência, que soma quase 450 bilhões.
Por aí só, a gente dava um bom passo na reforma. Mas teríamos que invertir a pirâmide. É fato que essa mudança enseja um giro de 360 graus. A liberdade, ela pode ser um bem, mas é necessário também algum tipo de estabelecimento de regra. O trabalho intermitente, ele é um trabalho que, com certeza, institucionaliza o chamado trabalho análogo à escravidão. Não é razoável que a gente permita tamanho retrocesso. Eu acho que, salvaguardadas as proporções, era necessário a gente repensar. A organização local de trabalho está previsto na nossa Constituição. As empresas, na reforma trabalhista, terão direito de eleger o representante por empresa, necessariamente sem ser sindicalizado. As pessoas terão liberdade para negociar individualmente. Eu diria assim, até quando? Repensar e refletir sobre o aspecto dessa liberdade nos chama a atenção também para a gente examinar, por exemplo, um retrato. A Dentsu, no Japão, e o Japão tem uma legislação flexível, permite as pessoas fazerem horas extras exacerbadas. Uma jovem, salvo engano, de 23 anos, se suicida no apartamento da Dentsu. O chefe da Dentsu pede demissão, muito decorrente de que situação? Do trabalho em exaustão. Céu da Dentsu se demite após suicídio de funcionária. O que o presidente da empresa vai dizer? É que a cultura das horas extras, notoriamente punitiva da empresa, levaram a esse tipo de absurdo. É comum, nesse liberalismo, à luz do dia, encontrar pessoas dormindo no chão do aeroporto em Tóquio. Eu penso que muita coisa precisa ser discutida. E é verdade, talvez o governo tenha errado na forma e no conteúdo. Eu sou da opinião que não é tarde. E confesso para vocês, defendo que trabalhadores e empregadores possam sentar numa mesa e constituir um verdadeiro Conselho Nacional de Trabalho. Nós precisamos dialogar sobre um sistema público de emprego que possa barrar a demissão imotivada. Eu acho que o Brasil é defasado quando não reconhece, quando não regulamenta a Convenção 151 para garantir o direito à organização sindical, direito à negociação coletiva e direito de greve. Nós não estamos no país do grevismo, eu sou bancário, pô, a gente sabe. Eu sou de um tempo que a gente fazia 3, 4 greves no ano. Hoje nós fazemos uma e diria assim, com um acordo por 2 anos já não teve mais nem greve. Olha só como as relações estabeleceram novos condicionantes a partir do diálogo, de uma construção, de uma condição nova. Isso sugere modernização. Isso sugere um diálogo. Isso sugere um avanço. Então, é necessário que a gente possa ter esse sentimento de pertencimento e que a gente possa aprofundar esse diálogo, porque eu penso que, no extrato, a reforma trabalhista ela é uma verdadeira avalanche. E ela vem recebendo questionamentos. O que aconteceu essa semana, aqui em São Paulo, em setembro, o juiz do trabalho revogou um processo de demissão em massa. Hospital Bandeirantes, que agora mudou a bandeira, fez um pacote de demissões e o juiz interpretou o seguinte: a legislação não pode estar acima da Constituição. E assim, se a Constituição, a nossa Carta Magna, é muito para a gente, porque ali, um tanto tardio, nós começamos a dar o passo para que o Brasil encontrasse o caminho para o estado de bem-estar social. É ali na Constituição de 88 que a gente consagra o item importante que define a proteção social. Eu não sei se foi
de forma impensada que o Meirelles extenuou de que o custo da Constituição Federal não cabe no orçamento da União. Acho que um certo exagero, porque o que não pode caber no custo do orçamento da União é a corrupção. Esse não deve caber. Eu acho que a gente precisa examinar mais e melhor. O Brasil pode, sim, encontrar seu caminho. A legislação trabalhista precisa ser discutida. Por que não? Mas não de forma assodada. A gente fez todo o esforço de estabelecer um diálogo. O DIEESE ajudou muito nessa construção. E era necessário que a gente até fizesse uma leitura autocrítica, nós, trabalhadores e empregadores, porque não conseguimos chegar a um entendimento no Fórum Nacional do Trabalho. Algumas coisas nós ficamos devendo. Ficamos devendo para nós e ficamos devendo para o nosso povo. Um povo órfão, carente, um povo assustado com tudo isso que o Brasil vive. E, assim, muito se fala daquilo que se experimentou lá fora. 5 minutos. Mas é necessário também, porque eu sei que, sob aspecto da leitura, a gente vai ter 1000 motivos para interpretar, mas a Espanha já mudou, a França já mudou, já mudou, já mudou. Mudou para melhor? Países como Grécia, que já acumula 60% da mão de obra juvenil, passou por uma mudança importante, corta na carne, corta do serviço público, não resolveu o problema da economia. Olha a pirâmide salarial. Porque, ao comparar o Brasil, nós vamos ver também, se fala o seguinte, é necessário modernizar, entre aspas, baixar o custo da mão de obra para que as empresas tenham mais produtividade. Mas que Brasil nós estamos falando? De um salário mínimo de R$ 937. Nessa escala aqui, perde apenas para o Peru. Equador, 1.141, Argentina, 1.790, Portugal, 2.386. Esse é o extrato. Então, ao discutir as mudanças na legislação trabalhista, nós temos que nos encontrar de que país nós estamos falando, para a gente também não ter uma visão assim um tanto exagerada, porque essa classe trabalhadora ela é muito necessitada. Mais de 30 milhões são amparados por um salário mínimo, decorrente de uma previdência social, que a gente sabe que os trabalhadores cumprem com a sua obrigação, os empregadores cumprem com a sua obrigação, mas o governo, infelizmente, se nega a destinar a sua parte do COFINS, do PIS, das loterias, e, se não bastasse isso, ainda tem aquele negocinho chamado DRU, que ali era 20, o governo disse, é pouco, aumenta para 30, e a Previdência vai assim, caminhando. Né? E, é claro, o governo vai ter muitos argumentos para dizer que a Previdência é deficitária, quando a gente sabe que não é. Do ponto de vista da indústria, olha só esse pico. Nós que já tivemos uma indústria pujante entre a década de 40 e quase 80, o nosso crescimento médio da indústria nacional foi acima de 7%. Aliás, a nossa indústria ela teve um crescimento tão impactante que eu não quero dizer para vocês que os chineses nos copiaram. Mas o fato é que, de alguma forma, essa leitura precisa ser feita. Nós tivemos uma queda, tivemos um ascenso na era Lula e hoje estamos em declínio. Eu pergunto, é na reforma trabalhista que nós vamos resolver o problema da economia do país? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa observar. O peso da participação da indústria no PIB, ele está em queda. Nós vivemos um processo de desindustrialização e acho até que, se o país quer, de fato, se tornar competitivo, nós não podemos simplesmente entregar o nosso patrimônio para que as empresas explorem mercado utilizando o expediente do máximo lucro em detrimento de um trabalho precarizado, de um trabalho desprovido de regras, de uma legislação que possibilite, sobretudo, os pressupostos da Declaração dos Direitos Universais,
os pressupostos da Organização Internacional do Trabalho, que uma relação de trabalho compete igualdade de oportunidades, equidade e salário digno. Se a gente parte desses pressupostos, algum esforço de diálogo precisa ser feito para que a gente não cometa exageros. Eu acho que a gente chegou num patamar de enxergar de que, do jeito que as coisas estão, não dá para ficar. E a gente precisa assumir esse compromisso. E penso que é um desafio. O movimento sindical sério tem responsabilidade com a construção desse país. Eu diria que a gente não pode ser enganado. Nós não podemos cair no canto da sereia. Ao examinar a reforma trabalhista, eu penso que a gente tem que ter uma certa racionalidade para dizer, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Vamos dialogar melhor, vamos ver como. Porque se for a toque de caixa, com certeza, nós vamos ter dificuldade. Há uma manifestação importante da ANAMATRA. Há uma razoável de proposições que buscam, de alguma maneira, encontrar um equilíbrio nessa relação de capital e trabalho. E assim eu considero que a gente deva caminhar, né? Porque as experiências são muitas, mas não penso que seria o melhor dos mundos, finalizando, a opção pela asfixia do movimento sindical. Todas as categorias profissionais, sobretudo o profissional liberal, têm a sua forma de contribuição. A OAB não faz assembleia para aprovar a contribuição, mas a gente sabe que, para o advogado, advogar, ele tem que pagar a sua anualidade. Se não é na forma estabelecida na Constituição Federal, que a gente permita a liberdade dos sindicatos definir entre os seus trabalhadores a melhor forma de contribuição, que os patrões não façam oposição, mandem cartinhas pedindo para que os trabalhadores não contribuam com o sindicato. Nós estamos até dispostos a dizer, ó, tem um sindicato que não merece contribuição, nós vamos fazer uma campanha contra esse. Mas nós não podemos tratar isso como uma regra, porque toda exceção, ela com certeza precisa ser bem examinada, porque se ela se transforma em regra, ela pode indicar a banalização, e nós não podemos nos permitir a isso. Então, eu sou da opinião que a gente deva, sim, insistir. Nós queremos dialogar. Não se acabou a contribuição, mas nós temos já informações de que sindicatos realizaram a assembleia, alguns, inclusive, pediram o assinamento na lista, autorizando a contribuição, e, à luz da legislação, esse patrão que teve uma má interpretação está dizendo que não vai simplesmente garantir o desconto da contribuição. Então, eu penso assim, pô, não pode ser dessa forma. Nós não devemos instalar uma guerra entre nós. Nós precisamos dialogar, encontrar caminhos e pensar que o sindicato forte, ele ajuda na construção de uma empresa forte. Porque o sindicato forte, ele sabe o quanto é importante ter os pés no chão e lutar para que ele tenha uma boa convenção, um bom acordo coletivo. Um acordo que ajude na consecução dos interesses da classe trabalhadora e que não crie dificuldades para as empresas, até porque esse não é o papel do sindicato. O sindicato faz luta econômica, e é essa a natureza do sindicato. Mas o sindicato não pensa só em lutar por salário, o sindicato consequente participa da luta da construção do país. E eu penso que é dessa forma que a gente deva insistir no estabelecimento do bom diálogo como caminho para a gente estabelecer uma estrada que propicie o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.